Comprinhas impulsivas. Quem nunca fez uma comprinha impulsiva que atire a primeira pedra, pelo amor de Deus. Você tá de boa ali com o celularzinho na mão, deitadinho na cama. Em 3 cliques você compra algo que você sabe que no fundo do seu coração você não deveria ter comprado. E o mais estranho é que você já sabia disso antes de ter feito, mas mesmo assim você apertou finalizar compra. E isso não é falta de disciplina ou força de vontade. Também não é uma questão de fraqueza ou que você é burro. Isso daqui é neurociência. E tem 3 mecanismos no seu cérebro por trás dessa comprinha marota impulsiva. E aí você vai assistir até o final desse vídeo, você vai entender como isso funciona e o mais importante, você vai aprender a desarmar isso e evitar novas armadilhas de comprinhas impulsivas na sua vida, tá? O que acontece? É aquele frete grátis, se você levar 2 paga 1, restam apenas 2 unidades, outras pessoas estão comprando, é aquele produto que aparece do nada quando você está cansado, quando você está frustrado com a vida do brasileiro, e é aquela justificativa, aquela licença moral que você é só dessa vez, eu mereço. E o que acontece? Seu cartão está salvo, seus dados de pagamento já estão salvos, e aí você compra só em um clique. É a compra que acontece antes mesmo de você pensar direito. E o sistema todo foi desenhado para simplificar essa compra. O sistema remove o intervalo entre você desejar e você decidir comprar. Eles simplificam para você acabar comprando tudo mais fácil. E depois você mal se lembra do porquê você comprou. Não foi uma decisão pensada, foi quase que um reflexo. Às vezes é como se outra pessoa tivesse comprado por você, né? E o que acontece de verdade? Isso não é uma luta justa. Não é uma questão de falta de disciplina ou força de vontade. Até porque pessoas extremamente disciplinadas também compram por impulso. Por exemplo, os médicos, juízes, atletas de elite. As empresas investem bilhões para contornar a sua racionalidade. E o que acontece? A empresa, ela precisa aumentar o faturamento. E da onde que vem o faturamento dela? Vem da sua compra. Você compra mais, ela fatura mais. Então ela investe pesado para mirar uma parte muito antiga e poderosa do seu cérebro e você às vezes nem percebeu o que acontece. E você não está numa luta justa, porque de um lado tem as empresas que querem que você compre cada vez mais e mais para elas faturarem mais e mais. E muitas vezes você compra e nem percebe. E a ideia é você entender 3 mecanismos que acontecem. O primeiro mecanismo foi o fruto de estudo do Prêmio Nobel de 2002, Daniel Kahneman, o monstro, o pai da economia comportamental. O que ele falou de uma maneira muito simplificada? Que existem 2 modos de funcionamento mental, o sistema 1 e o sistema 2. Inclusive, lê esse livro, Rápido e Devagar. É muito interessante e ler livros vai te ajudar a ter uma cultura melhor na sua vida, certo? Então vamos lá. Sistema 1 é um sistema mais rápido, mais automático, emocional e impulsivo. Sistema 2 é um sistema mais lento, racional, calcula, reflete, é o seu Platãozinho interior. O sistema 1 é aquele sistema mais impulsivo, é o seu ariano, certo? O sistema 1 é o mais impulsivo, que toma as atitudes ali, as ações mais de uma maneira impulsiva. O sistema 2, ele economiza energia e se cansa. O que basicamente fala? Que o sistema 1, por ser mais rápido e mais automático, tem alguns vieses, então é mais automatizado e nesse momento você toma algumas decisões sem pensar direito. E o sistema ali de compra, né, digital principalmente, foi montado para que o seu sistema 1 tome as decisões, que você não consiga refletir direito, que você tome algumas decisões no impulso. E isso faz com que você gaste mais sem mesmo perceber. O segundo mecanismo é a questão da dopamina e antecipação. Como assim? A dopamina não é apenas o prazer da recompensa, ela aumenta durante a antecipação e a expectativa. Quando você coloca um produto no carrinho, parte da recompensa já aconteceu. Antes mesmo de receber o produto, sua cabeça já teve ali o pico de dopamina. O cérebro estava interessado na busca, não necessariamente na chegada do objeto. Por isso que muitas vezes você fica muito empolgado durante a compra de um produto e quando chega não é aquela empolgação toda. O cérebro, ele não queria o objeto em si, queria mais aquela caçada, né? E o terceiro mecanismo é o sequestro do agora. O que acontece? O cérebro foi construído em um ambiente de futuro incerto. Por isso, o nosso cérebro tem uma tendência de dar um peso enorme a uma recompensa imediata.
O nome científico disso é viés do presente, ou seja, você consegue sentir na hora o prazer da compra. Isso é nítido, é imediato, mas tudo que compra precisa ser pago, certo? E aí chega aquela fatura. Só que a fatura e o arrependimento da compra, eles aparecem mais distante, lá no futuro. Muitas vezes você nem se dá conta disso. Só que a decisão de comprar ali, ela já começa com pesos diferentes na balança. Você vai comprar, você vai ficar muito feliz, mas você vai ter que pagar e às vezes você vai ficar triste. Só que você só pensa ali no primeiro momento na felicidade de comprar, de adquirir aquele produto e ser feliz a vida inteira, certo? Então, você junta os três. Você junta o cérebro antigo, a dopamina antecipada e o sistema 2 cansado. Fora que tem pessoas que têm o sistema 1, que é aquele sistema impulsivo, muito mais forte dentro de si, né não? E aí você pergunta, qual que é a chance da força de vontade toda vez vencer um anúncio? Nós somos bombardeados muitas vezes por dia por anúncios, promoções. Se você parar para refletir, foi criado nos últimos anos aí feriados. 1º de janeiro, dia 2 de fevereiro, 3 de março, sempre quando o dia é igual ao mês. E aí o sistema criou novos feriados que vai dar promoção. Então todo mês a gente é estimulado a novas promoções. Do nada, todos os dias basta você abrir, pegar o celular na mão, vai chegar algum anúncio para você. E ao longo do dia, em algum momento, se você só depender da sua força de vontade ou da sua disciplina, você vai falhar e a comprinha impulsiva vai acontecer. Então, a ideia não é que você é indisciplinado ou não tem força de vontade para resistir às tentações. É apenas o seu cérebro que está cumprindo uma função antiga e fazendo exatamente o que ele foi construído para fazer. O problema é o encontro entre biologia antiga e o ambiente moderno. A solução não é ser mais forte ou mais disciplinado, aquela coisa doida. Você precisa ter uma estratégia para mudar isso e não ficar dependendo só dessa força de vontade, porque como eu disse, uma hora isso daí, sabe o Capitão Nascimento que fala assim, chefe, já falei que vai dar... Dizer que vai dar merda isso. A compra por impulso é basicamente um cérebro na caverna no meio de um shopping moderno. Então você precisa vencer antes do impulso existir. Rodrigo, então me ajuda, como é que eu faço isso daí? Como é que eu fico numa posição mais favorável para mudar isso? Bom, são 3 movimentos simples que você vai fazer. Primeiro, a gente vai criar atrito. Você vai remover, se você tem um cartão, seu modo de pagamento já salvo numa plataforma e você compra com clique, você vai remover esse cartão. Você vai dificultar a sua compra. Se você passa a compra no reloginho, desabilita isso daí. Não, você vai ter que, pode usar cartão digital, mas vai ter que colocar senha. Isso é um primeiro passo, você criar atrito, você dificultar essa compra. Porque, do outro lado, as plataformas facilitaram a compra para você e é por isso que você tem mais tendência a comprar de maneira impulsiva. Segundo ponto, esperar. Regra das 24 horas. Você estipula um valor, por exemplo, R$500. Para compras acima de R$500, eu vou demorar 24 horas. Eu vou colocar no meu ali comprar mais tarde e se fizer sentido para mim, vou pensar durante 24 horas e aí então eu vou comprar. Por que isso daqui? Porque você lembra que a gente falou que tem o sistema 1 e o sistema 2? Do Kahneman, o monstro sagrado da psicologia comportamental? Então qual que é a ideia? Quando você dá esse tempo de reflexão de 24 horas, o seu sistema 2 vai entrar em ação, que é justamente o seu Platãozinho, aquele sistema reflexivo que vai pensar, isso cabe no meu orçamento? Faz sentido eu comprar isso? Isso vai melhorar minha vida? E vai. Então a ideia é que o sistema 2 tome essa decisão por você e você consiga ali deixar o sistema 1 de lado, que é aquele sistema impulsivo, que vai querer comprar tudo a todo momento. A ideia é você deixar de lado o sistema 1, que já comprou mais de 10 coisas que você nem sabe o que está acontecendo. Então é isso, pelo amor de Deus, regra das 24 horas, só compra, estipula um valor X, acima desse valor, você vai demorar 24 horas para comprar. Se fizer muito sentido para você, você ainda compra, mas eu tenho certeza que vai diminuir demais. E aí você vai voltar aqui e vai me dizer, pelo amor de Deus, se isso daí deu certo. Terceiro passo, ambiente. Geralmente a gente tem aqueles aplicativos das lojas que a gente mais gosta no celular. E aí, dia sim, dia não, a gente recebe uma oferta de promoção. Você vai tirar esses aplicativos do seu celular. Você vai sair de grupos de promoção. Você vai desinstalar esses aplicativos gatilho. Porque não faz sentido. Se tem uma loja, uma marca que você gosta, você ter aplicativo, você vai ser bombardeado por ofertas dessa loja e você vai fazer compras desnecessárias. Você não precisa de 27 pares de tênis. Você não precisa de mais uma roupa para ir para o seu rodeio pelo 3º ano seguido. Pelo amor de Deus,
A ideia desses 3 movimentos que você vai fazer, que é criar atrito, você criar uma espera, que é tempo de reflexão até fazer uma compra acima de um valor X, e também moldar o seu ambiente para não ficar suscetível a essas oportunidades, é para você retirar a tentação uma vez, em vez de você ter que resistir todos os dias, diversas vezes por dia. Mais uma vez, o problema financeiro do brasileiro não é questão de informação. Informação a gente tem de sobra, é questão de comportamento, e nessa parte de compras impulsivas é um comportamento automático. E quando você entender o mecanismo disso, que você entendeu assistindo esse vídeo, você permite desenhar um ambiente melhor e tomar decisões melhores. E é exatamente isso que a gente constrói aqui no canal. Então já se inscreve, e o próximo vídeo a gente vai entender por que planilha quase nunca muda comportamento. E eu convido você a assistir porque vai fazer muito sentido, eu tenho certeza disso. Tá bom? Então, sem comprinhas impulsivas nos próximos meses, tá bom? Tá bom, então. Um beijo, tchau, tchau.